Galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, as coisas voltaram a esquentar. Ontem, pelo menos 5 bancos, segundo noticiou a imprensa, receberam a cartinha lá dos Estados Unidos, da OFAC, pedindo esclarecimento sobre a questão da Magnitsky. A imprensa também relata que tivemos aí encontro de banqueiros com um ministro específico, o Fachin, que vai vir a presidir o Supremo. O Paulo Figueiredo falou algumas coisas sobre os possíveis próximos passos e ontem também tivemos aí, sendo publicado por basicamente todos os portais de imprensa, até a Globo falou sobre isso, sobre a visita de uma delegação brasileira que se encontrou com o número 2 do Departamento de Estado, o Landau, e basicamente ele não bateu a porta, né, na cara do pessoal, recebeu, mas ele foi bem claro. O lobby que vocês têm que fazer é no Brasil. E é bem interessante o que foi dito e o que o presidente da CNI começou a falar na imprensa e começou a defender também. Vamos falar tudo isso ainda mais nessa primeira parte, bem longa. Muita coisa aconteceu. Aí depois ainda temos que falar do Talhaferro. Ele foi ontem que concedeu entrevista no Metrópolis. Falou entrevista, falou muita coisa. A imprensa noticiou tantas outras. E temos agora mais algumas informações também sobre uma pessoa que se filtrou em grupos da direita lá atrás. E essa pessoa que teria fornecido material para o Guilherme Amado publicar matéria na época. Enfim, muita coisa também para a gente comentar nessa parte. Na terceira, aí eu acho que realmente vai ter tempo de comentar sobre isso hoje. Nos últimos dias tem saído algumas notícias sobre anistia. E aí quero juntar dos últimos dias tudo para a gente ver assim, o passo a passo desenrolar, tentar olhar para essa situação assim de longe, tentando realmente contemplar tudo que está acontecendo. E depois, se tiver mais tempo, tem mais algumas coisinhas ligadas a Bolsonaro para a gente comentar. E aí vocês perguntam, tá? E o julgamento de ontem? Bom, o julgamento de ontem, eu sigo aqui, né, a opinião do relator Eduardo Bolsonaro. Quando me perguntam se estou acompanhando o julgamento do meu pai, a única coisa que me vem à mente é: que julgamento? Pode haver um julgamento, para haver um julgamento necessário, antes de mais nada, deve haver, né, justiça em sua integralidade, tanto em sentido formal quanto em seu aspecto substancial. Aquele teatro grosseiro é qualquer coisa, mas não é justiça. É o espetáculo do regime de exceção para o povo que, como inúmeras vezes confessado por Moraes, visa intimidar. Meu pai é apenas uma vítima de uma execução política cujo objetivo é amedrontar o povo. É gloriosa a Revolução Iluminista, levando à guilhotina os seus inimigos políticos. Com todo respeito aos ilustres advogados, mas as horas intermináveis dessa ladainha, né, jurídica apenas contribuem para dar aparência de legalidade ao circo burocrático montado por Moraes. Todo esse circuncolóquio do juridiquês apenas nubla a realidade inequívoca dessa farsa grosseira. Eu ainda fala mais algumas coisas. Mas para mim é isso. Ontem teve lá o advogado do Heleno mostrando que as páginas da caderneta do Heleno, né, não estão na caderneta real, não são as mesmas páginas que tá lá tanto na Procuradoria quanto na PF. Parece que o pessoal, sei lá, pensa o seguinte: tava a página 10 e a página 16. Aí os caras tiram as páginas do meio e falam que a 16 é a página 11. E quando você fala isso, fica parecendo que é uma continuação da página 10, né? E o cara fala, rapaz, não é bem assim. Aí teve lá o advogado do Bolsonaro, citando o caso do Dreyfus. Sabe, eu falei, velho, eu não consigo lidar com esse circo, sabe? E pra mim, eu tô aqui igual Eduardo. Vi isso aqui, eu falei, me identifico 100%. E eu acho que alguns de vocês também estão nessa, né? Óbvio que um absurdo outro a gente vê, salva. O Gil Diniz ontem compartilhou alguns recortes interessantes. Saíram também alguns posicionamentos aí por parte da imprensa, do próprio advogado de Bolsonaro, do Vilardi, falando que não teve acesso à integralidade das provas. Tem também lá o Juca, do Braga Neto, do Heleno. Mas vamos falar de umas notícias que eu acho que a direita, né, se empolga um pouco mais, como isso aqui. Podia até ter incluído no vídeo ontem, mas eu acabei nem vendo. Tava na coluna de economia, tava na coluna de política do... Não, na verdade tava na coluna de política depois da Folha de São Paulo. Governo dos Estados Unidos questiona bancos no Brasil sobre a aplicação da Magnitsky. Júlia Chaib é a jornalista que mais vem cobrindo essas questões internacionais na Folha de São Paulo. Ela mora nos Estados Unidos, acho que mora em Washington mesmo, então tem algumas fontes. E achei curioso colocar também ali a Adriana Fernandes, porque ela é uma colunista especializada na questão econômica. Então aí você vê que o pessoal tem, né, batido na porta, confirmado aí com os bancos, e aí realmente rolou isso daí, conta aí pra nós, conta as fofocas.
Notificação seria o primeiro passo para averiguar se instituições brasileiras estão cumprindo decisão de Trump. Medida vem após reclamação de Eduardo Bolsonaro ao Bencent. Fala do Dudu. Bancos brasileiros receberam nesta terça uma carta do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos com questionamento sobre a Magnitsky. O comunicado da OFAC, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros que pertence ao Tesouro Americano, pergunta quais ações foram ou estão sendo tomadas pelas instituições para cumprir a sanção aplicada ao ministro. O envio da notificação ocorre no primeiro dia do julgamento de Bolsonaro. Moraes foi atingido pela Magnitsky em julho e, por isso, incluído no rol de sancionados da OFAC. Por meio da decisão, o governo americano determina o congelamento de qualquer bem ou ativo que a pessoa sancionada tenha nos Estados Unidos e proíbe entidades financeiras americanas e empresas de fazer operações com ela. Isso aí todo mundo já está letrado. O envio da comunicação pelo Tesouro seria o primeiro passo para averiguar o cumprimento da lei pelas instituições brasileiras e, em seguida, o Departamento do Tesouro poderia, se julgar que houve descumprimento por parte dos bancos, aplicar sanções secundárias, como multas. Haveria ainda a possibilidade de punir executivos das instituições como pessoas físicas, a depender da análise sobre o eventual descumprimento. Os bancos no Brasil estão sujeitos a cumprir as sanções pelo fato de terem representações nos Estados Unidos. Recentemente, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo estiveram com Scott Bessent. No encontro, Eduardo e Figueiredo disseram acreditar que as instituições brasileiras não estariam cumprindo na íntegra as sanções determinadas pela OFAC. E aí, como revelou a Folha, ao menos um banco bloqueou um cartão do ministro. Em troca, foi oferecido a ele um cartão da bandeira brasileira Elo, para que ele pudesse fazer pagamentos no país sem as restrições impostas pela gestão Trump. Aí tá a explicação, né? A Magnitsky, sancionar, papapá, pipipi, popopô. A Febraban informou não ter recebido das instituições a informação sobre o eventual comunicado da OFAC. De todo modo, tais comunicados têm caráter confidencial e não são dirigidos à Febraban, afirmou em nota, né, enviada à Folha de São Paulo. E diferente, gente, daqueles requerimentos que os políticos fazem para as instituições brasileiras, para o governo Lula, requerimento de informações que o povo bate a porta na cara e fala, eu não vou falar, eu não quero falar. Eu acho que os bancos brasileiros têm que responder. E na hora que responder, a gente vai saber na semana que vem se respondeu a contento ou não. Eu acho que a gente vai ver a coisa subindo, temperatura. Essas questões aqui, elas não são do dia para noite. Não são do dia para noite. Falei para você lá atrás como quem tá assim, observando de longe. Eu tento não ter nenhum tipo de contato, primeiro porque para evitar, né, a fadiga. Segundo, para não me influenciar em nada, né? Ver aqui o que é público, em termos públicos. Não deixar que minha torcida, né, interfira. E eu tô falando, ó, essa parada aí vai escalar. Essa parada vai escalar. Quanto tempo, não sei. Fala semana passada, não sei se vai ser uma semana, na outra, mas vai ver alguma coisa. Já começou. Chegou a cartinha. Em paralelo, a gente está vendo a questão da seção 301. Ainda tem a questão do tarifaço, que a gente já vai falar já também. Quais foram os bancos que teriam recebido a cartinha? Segundo a Metrópolis, tem pelo menos 5. Itaú Unibanco, Santander, Bradesco, Banco do Brasil e o Banco do Dedé. Ah, eu fiquei preocupado. O Dedé nisso daí, rapaz. Dedé, não faço alguma coisa. O Dedé ontem, rapaz. Tem umas coisas pra gente falar de Banco Central. Não dá pra comentar hoje porque é questão de anistia, mas tem muita coisa acontecendo. Um processo de lei muito interessante. Mas vamos lá. Já o valor econômico coloca outra preocupação. Bancos brasileiros foram questionados pelo governo dos Estados Unidos sobre Magnitsky. Ações têm queda. Veja que na sexta-feira, quando teve a operação aí contra a Faria Lima, os bancos fecharam em alta. Por quê? Porque você está, né, raspando taxa aí, tirando os pequenos da história e aumentando a concentração bancária. Inclusive colocando aí fintechs como bancos, as mesmas obrigações. E aí, assim como o Dino Day, os bancos aí deram uma sofrida. Tomaram um calorzinho ao longo do dia de ontem. Para onde vai isso daí? Não sei. Eu sei que essa preocupação é real. Os bancos seguem se movimentando. E quem dá informação é Bela Megali. No início da noite de ontem,
Bancos discutem sanções dos Estados Unidos com o futuro presidente do Supremo em meio a julgamento de Bolsonaro. Preocupado com novas sanções financeiras, né? Eles têm intensificado as conversas com os magistrados. Foram procurar o Fachin, e não por nada. Fachin vai assumir a presidência do Supremo agora, dia 29. Na segunda-feira, dia 1º, um dia antes do início do julgamento de Bolsonaro, o Fachin teve uma audiência com o CEO do Itaú Unibanco, o Milton Maluri Filho, o diretor jurídico do banco, José Virgílio Vita Neto, o advogado Juliano Breda e o presidente da Confederação Nacional das Instituições Financeiras, Rodrigo Maia, que vem sendo aí uma pessoa importante nesse processo, né? Segundo interlocutores de Fachin, a visita foi institucional e teve como tema central a Magnitsky. Quem poderia imaginar? A preocupação colocada na mesa, no entanto, é que as ações dos Estados Unidos se intensifiquem com o julgamento de Bolsonaro, podendo resultar em uma investida da gestão Trump contra os próprios bancos, com exigências, por exemplo, de bloqueio completo de contas e operações financeiras de Moraes, seus familiares e outros ministros. Lembra no início, né? Que não pega nada, não vai acontecer nada, né? Ele não tá ele não foi incluído em nada assim maior nem pior. Essa turma sabe o que tá acontecendo. E eles estão falando, cara, isso aqui vai. Eu acho que eles foram lá falar o seguinte, ó. Deu ruim, viu? Deu ruim, ó, deu ruim. E no dia seguinte dessa visita chegou a cartinha da Alfac, né? Ó, deu ruim. Deu ruim, viu? Deu ruim. Aí vai fazer o quê? Fazer o ministro, você vai presidir o Supremo, pelo amor de Deus. Pensa muito bem no que tá fazendo, farinha pouca, meu pirão primeiro, meu dinheiro. Porque realmente a situação é bem complicada, né? A coluna apurou que na reunião de segunda-feira, representantes das instituições financeiras pontuaram que não é comum o Departamento de Tesouro estender sanções financeiras a familiares. É comum, sim, não é incomum. Mas destacaram que esse caso é um caso sem precedentes. O pessoal tá com medo, né, de falar. Vamos ser sinceros, ele chega lá, né, e fala daquele jeito, né? Ó, talvez, ele não vai falar na cara dura. Obviamente o pessoal tá preocupado com o que tá acontecendo. Os bancos sabem o que tá rolando. Os bancos sabem que eles podem ser punidos. Não adianta ficar meio que tapando sol com a peneira. E sobre essa questão da família, se tem uma coisa que deveria estar claro, né? Porque não tá. Ontem foi a prova disso de novo, que a gente vai falar, a visita da delegação brasileira, é que quando Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo abrem a boca para falar, ó, então, hein, deixa eu contar para vocês, vai dar ruim. Normalmente dá ruim. Paulo Figueiredo, na live dele, comentou bastante que eu acho que se você pegar, assim, as entrelinhas do que ele tá falando, parece que a questão é bem séria. Escute só. Estou compartilhando com vocês informações de inteligência que eu recebi, que eu fui autorizado a começar a divulgar e os jornais em breve começarão a pesquisar. Recebi informações de inteligência que eu recebi. E que em breve os jornais aí, somente vão poder começar a pesquisar. Não acho que o Paulo Figueiredo tá dando barrigada. E vamos ver o que é que ele vai falar. Se ele vai falar só assim coisas bem genéricas, ou se ele vai contar meio que parte do milagre e uma parte do nome do santo. Reels aí para você, Bruno. Procurem o que é o Instituto Lex de Assuntos Jurídicos. Sim, eu sei que é muito irônico que um instituto de um cara que é um vilão e que tem a cara do Lex Luthor, inclusive a careca se chame Instituto Lex. Eu sei. Eu tenho vários Supermans aqui na minha estante. Mas vocês procurem. É um instituto que foi fundado pelo Alexandre de Moraes e a Viviane Barsi de Moraes nos anos 2000 e que o Alexandre, quando vira ministro do STF, sai desse instituto. E você tem dentro dele hoje o Alexandre, a Viviane, a Gabriela, a Juliana e o Alexandre Barsi de Moraes, que é o Alexandre Júnior, que é o filho do Alexandre. Esses são os donos desse Instituto Lex. Procure na internet a página dele. Não existe. Tá vendo isso, né? Ó, Paulo Figueiredo, ele começa falando. Aí ele pontuou o nome,
Isso quando surge. Fala da atual composição societária. E aí começa a trazer mais algumas informações. Você vê que não é, sei lá, uma coisa trivial. E pelo que me conste, eu nunca tinha escutado falar dessa história. Essa história apareceu por agora. Agora, né? Eu tô vendo aqui da boca do Paulo Freire pela primeira vez. O que eu acho que acaba por reforçar essa história de recebendo alguma informação da inteligência. Aí a pergunta que fica é: inteligência de onde? Mas tá ficando interessante. Mas vamos continuar. Procurem no Instagram a última postagem feita por eles, em 2017. Aí você vai ver que todo o patrimônio do Alexandre e da Viviane estão nesse instituto. E eu estou falando todo o patrimônio, é que o Alexandre de Moraes é multimilionário. Multimilionário. Do tipo, o apartamento de 25 milhões que ele vive, que é, pelo menos é a residência oficial, é a residência declarada dele, né? Porque ele também vive em Brasília, né? 25 milhões de reais, eu não vou nem dizer o nome do prédio aqui, mas é no Jardim Europa, é do Instituto. Sabe onde é a sede do... Olha só. O Paulo Freire tá afirmando, aí você já tem que olhar realmente até a escrituração, né? Você vê que ele tá te contando a história, que ele fala, ó, olha na rede social isso, olha na rede social aquilo outro. Você vê que ele realmente já perdeu algum tempo pesquisando sobre isso. Ele tá falando naquela casa, tal, tá ali, ó, tá no instituto. Sabe a localização, tu mais não vai falando do prédio. Mas eu não acho que o Paulo Freire é do blefe. Enfim, né? Você vê que parece que temos uma confusão grande. Instituto, a sede do Instituto é onde era Alexandre de Moraes Advogados, que hoje é Barce de Moraes Advogados. O Instituto e o escritório da Viviane compartilham a mesma sede. E tem mansão em Campos do Jordão, apartamento no Guarujá. Os gringos já levantaram tudo. Adianta. Os gringos já levantaram tudo. Eita. Ave Maria. Eu pergunto a vocês. Adianta sancionar outros indivíduos antes de pegar tudo isso e fazer o Alexandre sentir as consequências da Lei Magnitsky? Não. E é nisso que a gente está trabalhando. Porque para que essa lei tenha esse efeito dissuasivo, o que é o efeito dissuasivo? É o efeito que faz com que os outros vejam o que aconteceu e não queiram fazer igual. Então nós temos um desejo de que haja um efeito dissuasivo contra os demais cúmplices do sistema. O Alexandre precisa ser o exemplo do que acontece quando alguém é sancionado pela Lei Magnitsky. E a chama é o que ele tá falando. Cara, se tudo que ele tá pontuando é dessa forma, aí você se pergunta, né? Realmente, não deu nem pra sentir ainda a Magnitsky, porque... muita coisa. Vendo a cartinha do banco, sabendo que as coisas não acontecem do dia pra noite, eu não falo assim, semana que vem teremos muita confusão. Não faço a mínima ideia. O que eu sei é que se eu tivesse que dar um conselho, não se deixe só levar sobre as notícias do momento, sabe? Não olhe apenas assim o recorte do que tá acontecendo agora, até porque a gente tá nesse período de perseguição contra o Jair, então todo mundo fica um pouco mais suscetível a deixar a emoção tomar conta e tenta olhar com um pouco mais de calma. Todo o cenário, o que tá acontecendo desde março, abril, e olha o tempo das coisas. Olha quanto tempo levou de Eduardo Ir, de começar, sabe, as primeiras falas do governo americano, a revogação do visto, depois a Magnitsky, depois a questão dos mais médicos, agora a chegada da cartinha, essas novas informações. Eu não tento ouvir porque eu não quero coisa. Mas quando eu escuto o Paulo Freire falando o seguinte, ó, não, os gringos já mapearam tudo mais. E ele fala informação e inteligência. Gente, ao longo da história do Brasil, do mundo, né? Você vê que realmente existem setores de inteligência que mapeiam muita coisa. E a história mostra que quando os Estados Unidos querem levar a democracia, é o que eles chamam de democracia, normalmente eles levam, viu? Normalmente eles levam. E não parece que o Brasil é o elo forte dessa história. E aí vamos falar um pouco sobre isso, que é a visita dos empresários
a delegação, e não foi qualquer pessoa. Um deles, inclusive, foi o Roberto Azevedo, que já foi na CNN várias vezes, foi na Globo News várias vezes, é um figurão aí, já foi embaixador, tava lá representando o Brasil no OMC, ele foi contratado nesse percurso, tava lá o cara da CNI, a Confederação Nacional das Indústrias, o cara da ANCHAN, que é a Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos, uma coisa dessa. Eu vou dar play da metade pro fim do vídeo, só pra você pegar aqui um final, que é o que essa senhorita aqui vai falar. A manchete já tá aqui bem claro, né? Estados Unidos dizem empresários que tarifaço depende do Brasil. O grupo teve reunião com integrantes da Casa Branca. A comitiva de empresários foi até Washington incentivar a pressão política. Vocês têm que resolver em Brasília. Quem sabe agora eles entendam. E o que ela vai falar aqui no final, ó. Agora, coisa de uma negociação não é nem Washington, não é nos Estados Unidos, é no Brasil. E por quê? Porque Donald Trump teria a prioridade de Donald Trump é muito clara, ele disse. Porque é uma questão política e não necessariamente uma questão comercial. O trabalho dessa comitiva nos Estados Unidos, eles estão sentindo a pressão política. Essa é a verdade. Eles estão sentindo a pressão política. Por quê? Porque eles dizem... Christopher Landau disse não é uma questão meramente comercial, é uma questão política. E Donald Trump, ele teria dito, segundo eu apurei, e Thais também, Donald Trump foi claro em dizer que é preciso cuidar disso em Brasília. E, obviamente, ele está se referindo aí à questão mencionada em carta, em documento, por Donald Trump, em relação ao julgamento de Jair Bolsonaro, que está em curso neste momento. Tá vendo aí, né? O Bolsonaro, mano, é o Bolsonaro que vocês ficam negando aí o tempo todo. Mas vamos lá. Quem trouxe a nota mais completa de todas que eu li... Sabe por que eu dei play nisso daqui? Da CNN? Como é o nome dessa senhorita? Eu nem lembro o nome dela. Sabe por que eu dei play nisso? Por causa disso daqui, ó. É as coisas que me incomodam, velho, na imprensa brasileira. Tu vê que a CNN fala de forma bem clara, irmão, é o Bolsonaro, cara. É o Bolsonaro. Aí tu vai lá ler o Igor Gadelha, tarifaço, auxiliar de Trump recebe missão da CNI e não cita Bolsonaro. Não cita Bolsonaro não, né? Beleza. Vamos aqui olhar a nota da Mariana Sanches. A Folha de São Paulo também comentou sobre o caso. Mas tem gente que não faz jornalismo, né? Faz propaganda. O Igor Gadelha trabalhou muito próximo do Guilherme Amado e às vezes deixa se levar. Estados Unidos dizem empresários brasileiros, façam lobby em Brasília, não em Washington. O vice-secretário dos Estados Unidos, Christopher Landau, recebeu hoje o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Ricardo Alban, o embaixador Roberto Azevedo, ex-diretor-geral da OMC, e Abrão Neto, CEO da Câmara do Comércio Brasil e Estados Unidos, a ANCHAN, na sede do órgão diplomático americano em Washington. Os empresários tentavam abrir uma porta de negociação comercial para as tarifas de 50% que estão em vigor desde o último dia 6. Segundo fontes da administração Trump, foi um diálogo franco, em que os diplomatas americanos disseram aos representantes do PIB brasileiro que estão abertos a conversar, mas que eles estariam batendo na porta errada. Dissemos que as tarifas são políticas e que, por isso, eles deveriam fazer lobby em Brasília, não em Washington, afirmou a coluna, um dos interlocutores presentes na reunião. A CNN confirmou que houve uma reunião do Departamento de Estado em Washington, no início desta tarde, que não estava prevista na agenda original dos empresários. Segundo os presentes ao encontro, a reunião foi mantida em sigilo para evitar sabotagens políticas, já que o deputado federal Eduardo Bolsonaro tem atuado para impedir conversas que possam desatar o nó na relação bilateral. É um bando de safado. Eduardo Bolsonaro já deixou claro que abre as portas para todo mundo, mas que não vai adiantar, porque o problema está em Brasília. É um bando de safado. No início da noite, Alban afirmou que, após reunião no Departamento de Estado, não vê a possibilidade de redução das tarifas sobre o Brasil no curtíssimo prazo. Teve que ouvir da boca dos americanos, né? Porque não adianta Eduardo falar, Paulo Figueiredo falar. Por isso que eu digo, ó, olha o que o Paulo Figueiredo tá falando. A turma do Itaú foi bater lá no faquinho. O pessoal vai levar na brincadeira. Vai passar aí o tempo... Não sei quanto tempo vai levar, mas vai passar um tempo, vai acontecer alguma coisa, aí vai escalar mais 1 grau de temperatura. Fala, meu Deus, mas como assim? Né? Mas segue aí, deixando de lado. Aos americanos, os brasileiros falaram sobre os prejuízos causados pelas tarifas,
a disrupção das cadeias produtivas, o potencial desemprego, né, caso a sobretaxa persista. Aquela mentalidade mesquinha dos liberais que não conseguem entender que as tarifas não são apenas sobre dinheiro e a economia. E aí eles ouviram que eles não precisam levar a Brasília, né, o recado que a atual tarifa é uma composição. Então deixa eu explicar para vocês, ó. 50%, 10% são taxas recíprocas. Todo o país está pagando. E 40% são políticas. E devem ser negociadas no Departamento de Estado pelo governo brasileiro. Trump anunciou sobre taxa, aí a UOL dá aquela contextualização por causa de Bolsonaro e tudo mais. Segundo a Alban, não só os diplomatas dos Estados Unidos, como o senador republicano Ted Cruz, deixaram clara a motivação política das tarifas. Discutimos tudo comercial, mas precisamos resolver uns impasses políticos. De acordo com o presidente da CNI, a questão das Big Techs foi reforçada diversas vezes no diálogo com Landau. A recomendação da diplomacia americana aos empresários brasileiros, conforme Alban, foi: olha, vocês que fazem lobby nos Estados Unidos precisam fazer lobby no Brasil. Os brasileiros reconhecem a atenção da semana em que estão na cidade para tentar uma negociação. O momento é crítico, disse Alban. A administração Trump tem sinalizado que acompanha de perto o julgamento de Bolsonaro e que poderá atuar com novas sanções contra o país a depender do resultado. Aspas. Olha para isso daqui agora. Olha para isso daqui. Eu acho que muitas tensões podem ficar amenizadas, não é verdade? Nós já tivemos experiências de anistia no passado. Eu acho que muitas tensões podem ficar amenizadas. Mas isso vai ser uma competência do legislativo. Você não pode falar de anistia sem ter julgamento. O julgamento está ocorrendo, né? Disse Alban, defendendo que o Congresso vote a anistia. Agora, depois de 2 meses, a CNI entende que a anistia é o caminho para solucionar os problemas econômicos? É mesmo? Mas que bom, né? Antes tarde do que nunca. A CNI contratou o influente lobista Brian Ballard para atuar em favor do PIB brasileiro junto à administração Trump. Mais cedo, a delegação de mais de 100 empresários ouviu de Ballard o diagnóstico de que precisam convencer Trump que o inimigo dele não são os empresários brasileiros, mas sim a administração que o presidente Trump que está atacando o seu ex-presidente, em referência a Bolsonaro. Preciso que vocês entendam que Trump, enquanto ex-presidente, foi processado pelo governo. Então, esse é um assunto muito pessoal para ele, declarou Ballard, rememorando os processos pelo ataque ao Capitólio em 6 de janeiro. O governo Trump tem indicado que o desenrolar do julgamento de Bolsonaro pode detonar novas punições dos Estados Unidos ao Brasil. Uma fonte da administração Trump confirmou à coluna hoje que bancos brasileiros receberam a carta confidencial do Tesouro americano questionando as medidas tomadas por eles em relação às contas bancárias do Moraes, relator, né, da questão. O envio da carta foi revelado pela Folha mais cedo. Apetite na administração para sancionar as instituições financeiras brasileiras que não cumpram o previsto na Magnitsky, afirmou essa fonte, né? Lei de novo em laranja, ó. Há apetite, ou seja, tem uma vontade na administração Trump de sancionar as instituições financeiras brasileiras que não cumpram o previsto na Magnitsky. Quem estava na reunião. Aí eu pergunto para vocês. Ainda que na reunião o Landau não tenha dito com todas as letras. Sei lá, ele não citou o nome de Bolsonaro com todas as letras. Sério mesmo, velho? Eu fico vendo essas matérias como aquela, sabe? Não citou o nome de Bolsonaro. É o tempo todo, bicho. Sabe, tem gente que às vezes faz questão de fazer um papel de... Olha. Enfim. Aí que eu tava falando. A maioria dessas matérias sobre Estados Unidos sempre sai na mão da Júlia Shaib lá na Folha. Empresários do Brasil se reúnem com o número 2 da diplomacia e ouvem que tarifas são políticas. Aí que é mais uma nota. O americano afirmou que todas as razões para a aplicação da sobretaxa adicional de 40% estão explicitadas no decreto de Trump, que as implementou. Caça-bruxa, né? Eleições livres, fim da censura. Na decisão, Trump justificou a sobretaxa, né, pela caça às bruxas e as decisões do ministro. Alban, que está com a missão de mais de 120 empresários nos Estados Unidos, confirmou o teor da reunião, admitiu não ter expectativa que haja redução das tarifas, né, o que a UOL também relatou.
Ele colocou que o assunto passa por soluções políticas. Segundo ele, o Landau não citou o nome de Bolsonaro, embora tenha enfatizado que as tarifas são políticas, o que está atrelado ao ex-presidente. Sabe? Você entende a coisa? Aí tu pega a imprensa, bota lá. Não, o cara não citou com todas as letras. Parece até que é papel idiota, né? Sabe? O cara vai no encontro. Aí a mulher tá lá, tá olhando pra ele, tá dando risada pra ele, tá piscando pra ele, sabe? Tá... Sei lá, sai de perto das amigas pra ficar isolada. Aí o cara fica, eita, será que ela tá me dando mole? Não, tá não, pô. Tá não. Ela tá triste. Ela tá triste. Ela tá ali no meio da festa, tá triste, sabe? Ela veio chorar as pitangas dela aqui. Landau, por sua vez, fez questão de frisar que é um incômodo dos americanos com decisões que eles consideram como censuras às empresas. Saiu da boca dele que as sobretaxas passam pela política, por várias decisões que o judiciário tem feito com relação a empresas americanas e cidadãos americanos. Com a declaração, ele afirmou ter visto um caminho para tentar melhorar o diálogo, que passa por conversar sobre a regulação das Big Techs. Albani disse que voltará ao Brasil com a missão de dar o retorno ao governo brasileiro. O secretário Landau disse, olha, vocês aqui fazem lobby nos Estados Unidos, precisam fazer lobby no Brasil, contou o presidente da CNI. E aí, você vê, né? A nota da Folha de São Paulo sequer menciona o que foi dito sobre a anistia. Que o próprio Albani fala aí para a UOL que acho que não, agora a gente tem que dar uma apertada aí nesse ponto. O que a turma no Brasil precisou ouvir da boca dos americanos para entender, você vê, né? Como o Putin entendeu desde cedo que a motivação não é política. As tarifas que estão sendo aplicadas no Brasil são políticas. Pela questão de Bolsonaro. Falei, né? Putin cita Bolsonaro e diz que tarifas dos Estados Unidos se devem às interações entre autoridades brasileiras e o ex-presidente. Sim, a caça às bruxas. Putin entendeu que a CNI precisou ir lá fora, junto com o PIB brasileiro, para entender. Enfim, né? Devia estar óbvio, mas tem que desenhar, porque ainda tem gente que não entende. Mas vamos lá. Vamos falar do senhor Talhaferro. Esse cara tá demais, viu? Talhaferro apresenta a senadores documentos com acusações contra Moraes. A matéria saiu no final de ontem, 7 da noite. CNN. E aí falando, né? Ele apresentou à comissão registros relacionados ao caso dos empresários bolsonaristas que discutiram o golpe de Estado em grupo de WhatsApp. Tem alguma coisa nova nessa matéria em relação ao que a gente comentou ontem? Não. Tem uma coisa nova em relação a essa matéria dos recortes do pessoal que comentou do Talhaferro? Também não. O que é que tem nessa matéria, então, que vale a pena comentar? Bom, tava todo mundo falando o seguinte, não, o Talhaferro falou e apresentou os metadados. O Talhaferro fez isso e apresentou os metadados e papapá. Todo mundo falou sobre isso na imprensa, mas ninguém mostrou o que seria isso. E é nesse ponto que entra essa matéria da CNN. Apesar da operação ter ocorrido em 23 de agosto, os materiais técnicos que o embasaram teriam sido produzidos pelo então assessor entre 26 e 29 de agosto. O ex-assessor afirma ter sido procurado por Ayrton Vieira. Tem a explicação que vocês já escutaram, né? Talhaferro diz que criou mapas mentais e um relatório em momento posterior à ação da PF. Os documentos foram remetidos ao colegiado, mas ainda não foram disponibilizados publicamente ou remetidos a autoridades. Mas a CNN fez agora a questão de colocar, ó. Ficou fora de ordem. Esse aqui primeiro é o laudo. A imagem tá ruim por conta da CNN, mas dá para ver aqui 28 de agosto de 2022, 10 horas e 33 minutos da manhã, né? Criado em, aí tá onde aqui, a iCloud Drive, Supremo, Empresários, PF, papapá, pipipi, tipo, documento, o arquivo do documento. Então você vê, né? Isso aqui são os metadados. E o outro, aqui inclusive tem imagem, né? Tudo tá acontecendo. E o outro são os mapas mentais. Aqui o zoom tá bem melhor, né? Tipo Microsoft Word, tamanho, né, todo aqui desenhadinho, onde que está salvo, criado quando? 29 de agosto de 2022, às 18h19. Modificado, sim, não teve modificação depois. Você vê que o arquivo tá, do jeito que foi feito, ficou. Tá lá. A CNN procurou o Supremo, mas não houve resposta. O espaço segue aberto. E aí? Cadê a resposta? Não sei. Essa matéria aqui é muito curiosa. O David Agape, o mesmo aí da Vaza Toga 2 e do Twitter Files,
ele conseguiu achar aí, né? Exclusivo. Revelado infiltrado no grupo de WhatsApp dos empresários da direita. Quem? Lucas Mesquita. 35 anos, é jornalista e documentarista radicado em Brasília. A sua carreira começou nos bastidores do poder, como assessor de imprensa da chapa Dilma Temer nas eleições de 2010. A experiência lhe deu acesso precoce ao centro das decisões políticas. A matéria é mais longa, faz até um pequeno retrospecto de outras coisas. O modus operandi, né? Como que o Luquinhas trabalhava. Em pelo menos 2 ocasiões, não foi só esse vazamento lá do dia, que a matéria do Guilherme é do dia 17, né? Não foi só esse. Em pelo menos 2 ocasiões, Lucas Mesquita se infiltrou em grupos privados de WhatsApp que reuniam empresários, políticos e juristas ligados à direita. O conteúdo extraído por ele serviu tanto como base para decisões judiciais, quanto como munição em reportagens de grandes veículos. Um desses espaços que ele se infiltrou é chamado de parlatório. Criado pelo jornalista Carlos Marques, diretor editorial das revistas Isto é Dinheiro, e ligado ao LEAD, né, grupo empresarial fundado pelo Dória, o parlatório reunia cerca de 250 empresários, intelectuais, jornalistas, publicitários e políticos, entre eles o ex-ministro e então candidato ao Senado, Sérgio Moro. Lucas Mesquita permaneceu nesse ambiente por cerca de 2 ou 3 anos, em silêncio, apenas observando. A ruptura veio em outubro de 2022, quando Mesquita criticou abertamente a reaproximação de Moro com Bolsonaro. Publicou um vídeo e um dos textos duros chamando Moro de tchutchuca de miliciano e acabou expulso, segundo ele, por pressão de Moro. Na Globo News, a Andréa Sadi apresentou o episódio como se o vazamento tivesse partido de participantes desconfortáveis, mas tudo indica que a operação foi cuidadosamente planejada para ter repercussão midiática. O mesmo modus operandi foi aplicado ao chamado Grupo dos Empresários, cujas mensagens foram obtidas de forma semelhante e repassadas ao Metrópolis. As mensagens do grupo que nossa reportagem teve acesso, e aí o Agape inclusive mostra um print de WhatsApp nessa matéria, as mensagens do grupo que teve acesso mostram que Lucas fez de tudo para dissimular sua militância de esquerda, tentando se fazer passar por alguém de centro para ganhar a confiança no grupo. Aí tava lá, né? E o HP apresenta essa mensagem. Infelizmente, vai ser segundo turno entre Lula e Bolsonaro, mas ainda tenho esperança de alguém conseguir aglutinar as forças de centro e ir para o segundo turno para aí sim derrotar Lula ou Bolsonaro. Escreveu o Lucas no WhatsApp no dia 24 de abril de 2022. Aí em maio, antes da coisa, porque foi de agosto, né? 17 de agosto, a notícia lá do grupo. Aí em maio, Guilherme Amado publicou a primeira reportagem com vazamento do grupo dos empresários. E mirava declarações de Luciano Hang sobre Júlio Lancelotti. Na ocasião, os integrantes do grupo tentaram encontrar quem seria o X9, né, excluindo alguns integrantes nativos, mas não suspeitaram de Lucas. Por causa da reportagem, Luciano Hang foi condenado pela Justiça de São Paulo a pagar danos morais ao Lancelotti por ter chamado o religioso de bandido. A juíza Helena Toledo Tavares determinou que Hang pagasse 8 mil de indenização. Aspas. Pessoal, aqui no grupo, temos um X9, um dedo duro. Olha só onde foi parar nossa conversa aqui no grupo. O membro que teve coragem de passar as mensagens para a imprensa também deveria ter a coragem de se posicionar agora e dizer por que fez isso. Escreveu Luciano Hang no grupo após o primeiro vazamento. Aí, no dia 17 de agosto, que é o dia da publicação da matéria do Guilherme Amado, a equipe de Guilherme Amado enviou mensagens aos integrantes do grupo solicitando declarações sobre as acusações. Muitos compartilharam no próprio grupo as demandas recebidas, entre eles o próprio Lucas. Cara de pau, viu? Que perguntava, o que eu faço, gente? O Guilherme Amado quer saber de mim. Meses depois, em janeiro de 2024, Lucas foi nomeado para um cargo comissionado como assessor no recém-criado Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, comandado por Márcio França. Nas redes sociais, Lucas mantém uma presença discreta, mas não invisível. Registra encontro com figuras como Lula, Flávio Dino, próprio Moraes. Em comentários e interações, ele chegou a dialogar nas redes sociais com Letícia Salorenzo, mais conhecida pelo codinome Bruxa, a mesma que atuava como colaboradora informal do TSE no monitoramento de opositores.
Por isso que por isso que eu não tenho grupo nenhum no final do dia, sabe? Nunca tive aí, nem quero estar esse negócio de grupo, rapaz. Sai de mim de negócio de grupo. Deus é mais. Olha lá quem é a peça. Aí o amigo lá do Agape, que publicou a Vaza Toga junto com ele, né? O Eli Vieira. Depois das revelações do Agape, militante de redação que espionou empresários, apaga a sua conta no Twitter. Tá aqui, né? Apagou, sumiu, rapaz. Olha só, hein? Ah, lacradorzinho. Ele é esse aqui, ó, nessa foto aqui embaixo. Coisa, né? Mas que coisa, hein? Esse Brasil brasileiro. Estado democrático de direito. E aí o Talhaferro vai falar do Metrópolis, viu? Aí ele vai falar não do Lucas Mesquita. Ele vai falar da outra infiltrada. A senhorita bruxa. Escute isso aqui. Que me chamou a atenção é que haveria uma servidora do TSE, segundo o senhor disse, que se infiltraria no meio bolsonarista em festas e eventos da direita para colher informações, é isso? Não. Você compreendeu errado. Quem fazia isso era a bruxa, a Letícia Salorenzo. Ela se infiltrava em festas bolsonaristas, porque ela me falou, ela chegou a me ligar, estou aqui, era no interior de São Paulo. Ela era do STF e não do TSE, é isso? Da UNB. Ela não era de lugar nenhum. Ela, se você olhar no currículo lá, você vai ver que ela coloca lá que ela era do TSE. Ela nunca foi de lugar nenhum. Eu recebi o contato dela e passaram o meu contato para ela. Foi juiz auxiliar e juiz instrutor que passou. Eu não sabia nem de quem se tratava e pediram para que eu a atendesse. Talhaferro, como é que começou essa história toda? Quando foi o que você chegou no limite e disse, agora eu preciso contar essa história, eu preciso falar sobre esse gabinete paralelo que existe aqui no TSE? Bom, na verdade, eu percebi isso desde o começo. Na primeira semana de trabalho, eu vi que... A mulher não era nada. Não era nada. E tava lá, no meio da confusão. Esse aqui eu nem vou dar play, que é só pra reforçar, ele falou ontem mais uma vez. Ex-assessor de Moraes fala sobre trabalhar com o ministro. Só chegavam demandas contra a direita. Aí é aquele momento, né? Porque tem que reforçar. Tem que reforçar até um tweet que eu nem trouxe em vídeo, mas eu já mostro ele. Tem quanto tempo aí que o Talhaferro tá falando muita coisa? Tem meses, né? O Talhaferro tinha ido lá até no timeline com o Alan, falando um monte de coisa. Teve repercussão desse jeito na imprensa? Bastou o Talhaferro ir numa sessão pública, audiência pública, no Senado, numa comissão, foi convocado. Agora até entrevista tá dando. E não para aí. Não para aí. Olha pra isso. Um dos caras que faz, né, matérias de análise e opinião lá do Estadão, odeia Bolsonaro, Francisco Leali. Moraes passa de relator a acusado no meio do julgamento de Bolsonaro. E isso se baseia em que, né? Essa constatação do Francisco Leali, do Talhaferro. Em audiência na Comissão de Segurança do Senado, o perito Eduardo Talhaferro entrou por videoconferência. Ele relatou que em 2022 foi orientado a produzir um relatório para justificar uma operação da PF contra empresários que apoiavam Bolsonaro na campanha eleitoral. Ele disse que a operação foi baseada na notícia de jornalista, né? O perito conta que produziu um relatório após a operação da PF, mas a data foi adulterada para indicar que o documento foi elaborado antes da ação policial, como se a indicar que as investigações se moveram por força de trabalho técnico e não da imprensa. É uma acusação muito grave. E agora está em todos os portais. E isso só aconteceu por quê? Por causa das comissões, né? Aquelas comissões que não serviam de nada. Aí, por aqui o Twitter. Pera aí um segundo. Quase certeza que compartilhei. Tá aqui. Deixa eu ver se ele postou outra. Aqui, ó. Duas postagens. O Cauã tá aí na eterna jornada aí de redescoberta de postagens interessantes do Olavo. A disputa entre Bolsonaro e seus inimigos é a guerra entre o povão e a elite bilionária. Simples assim.
Acho que tá 100% certo. Mas a postagem é essa, né? Olha pra isso daqui. Eu até derritei e trouxe o contexto. 23 de maio de 2019. Eu já falo o contexto. Quem acha que eu estou dividindo a direita é um miserável. A única divisão é entre a direita e os traidores. Quem quer união com os traidores quer traição. Tá dividindo a direita, é muita união. Gente, pelo amor de Deus. As eleições da presidência da Câmara e do Senado, elas já estavam dadas. Tava óbvio o que ia acontecer. Óbvio. Cristalino. Quem falou ao contrário queria impedir que a direita tivesse comissões. Olha lá, a jornalista respeitadíssima Paula Schmidt, Angélica. Comissões não sabe de nada. Tá aí, né? Não sabe de nada. Flávio Azambuja, né? Codinome Flávio Morgenstern, não sabe de nada. Rodrigo Constantino, para que comissões? A ação mais efetiva da direita foi um vídeo, falando da época do vídeo do Pix do Nicolas. Pelo amor de Deus, pô. Isso não é análise política, não, pô. Vocês são loucos da cabeça, sabe? Pega o Salles. O Salles é o supra-sumo, é o Sabugosa. O Visconde Sabugosa. Melhor perder de pé do que ganhar de 4. Olha que papo de maluco, velho. E aí essa turma não explica que o Partido Novo só tem 4 deputados agora, independente do Partido Novo tá no bloco vencedor ou não, o Partido Novo não tem direito a nada. Não tem direito a nada, então tanto faz ganhar ou perder. Agora o PL com a bancada de quase 100 tem direito a 4 comissões na Câmara e também estão no bloco vencedor no Senado a 2 comissões. Tá aí. É duro, bicho. É duro. Aí até pra voltar aqui pro vídeo, que eu não botei em ordem, mas já volto. Aí tu pega aqui, o Ivanildo. É da turma do Partido Novo, né? Torcedor do Partido Novo. Ontem essa notícia, antes de falar mais do talha-ferro. Governista chega atrasado e a oposição aprova uma mini CPI dos Correios. Mais um vacilo inacreditável da base governista. Senador chega atrasado e a oposição aprova a mini CPI dos Correios. Isso aqui aconteceu na CTFC. Comissão... Acho que na verdade é CFTC. Não sei se é CT... Acho que é o contrário, acho que é CFTC. Mas enfim, posso estar errado. No vídeo dos ovos é o C de comissão, tributação, fiscalização e controle. Eu acho que é o contrário. Eu acho que é Comissão de Fiscalização, Tributação e Controle. E tá aqui, ó. Nem aparece o nome. Mas tá aí. O requerimento foi da Damares. O relator foi o Flávio Bolsonaro. Doutor Aldir, é um cara que é do PP, lá de Roraima, do Norte, né? Que é aliado da turma da direita. Escolheu o Flávio. Quem escolhe a relatoria é o presidente da comissão. E tá aí. Aí o Ivanildo diz, né? O lance de comandar comissões foi acertado. É triste ter que votar no moto na Alcolumbre. Não, ninguém votou, irmão. Tu não tá aí, tu tá na rede social, como eu. Mas acho que agora, com a distância necessária dos fatos e podendo analisar os acontecimentos, não dá pra negar que tem sido efetivo. Gente, todo o trabalho legislativo brasileiro, desde que existe um Congresso, se dá em comissões. Pelo amor de Deus, velho, que papo de maluco. Agora não, cara, é a vida toda. Esse emburrecimento programado por parte da direita, sabe? E é um emburrecimento com propósito eleitoreiro. Ajudar a turma do Deltan. Eu não aguento uma coisa dessa não, velho. É de doer, viu, bicho? Mas que bom, né? Que agora, né, se abriu. Aí pegando aqui essa questão, tudo está sendo dito, no talha-ferro, tudo mais, essa documentação, esse caso específico é muito sério. E eu fico até pensando o seguinte, né? Pensamento meu. Se eu fosse um desses empresários bilionários, o Bolsonaro é bilionário, tem lá o Meyer, também bilionário. Esses são os que eu lembro na época, teve lá também o Campo Coco Bambu, bilionário, acho que não sei se é milionário. Mas eu sei que é. Eu acho, pelo menos. Rapaz, vendo aí agora esse maluco aí, desse Lucas Mesquita, vendo isso daí que tá sendo feito, eu ia ficar maluco, velho. Se fosse comigo, acho que eu ia usar meu dinheiro aí pra tocar o terror. Mas como eu sou pobre, né? Pensamento mesquinho. Aí na entrevista ontem, o Capelli, acho que ele fez uma boa pergunta, viu? E o Talha-Ferro deu uma ótima resposta. Permita-me fazer uma provocação aqui
ao senhor em relação, né, ao que o senhor afirma ter havido diversas irregularidades durante a sua atuação no TSE, por que, quando no momento dessas situações, o senhor não denunciou? Para quem que eu vou denunciar com a pele? Para Alexandre de Moraes? Ou para algum órgão abaixo? A corregedoria não seria instituição passível? abaixo? Qual? Mas qual corregedoria? Da onde? Do Supremo Tribunal Federal? Me diz, se fazendo o que eu estou fazendo, nada acontece. Na verdade, se eu fizesse algo desse tipo, hoje eu não estaria aqui denunciando, eu estaria morto. Então não tinha para quem denunciar. Porque mesmo denunciando, jogando na imprensa, falando de Senado, falando em Câmara, nada está mudando. Então esquece, não existe. Se não estaria, se isso fosse uma coisa efetiva, que surtisse efeito, eu estaria no Brasil, não estaria na Itália. E aí? Denunciar pra quem? Pro Papa, né? É o melhor, tá no lugar certo. Pra ver se Deus aí escuta e pesa a mão. Deus, faz tua parte. Faz tua parte. Mas enfim, vamos falar dessa questão da anistia que tá andando aí nos últimos dias, sendo várias notícias, né? Eu não vou dar play nisso daqui, porque depois a Mônica Bergamo, acho que a opinião dela vai ficar muito clara. E o motivo que ela dá da anistia ser inconstitucional também fica claro nas matérias. Mas ela fala o seguinte, que indulto para Bolsonaro, se der indulto para Bolsonaro, vão derrubar. Vão derrubar. E ela conversou com vários ministros. Por isso que eu tô falando. Qualquer pessoa, não é que seja de direita, não. Não é que seja de direita, mas que quer fazer jornalismo. Não pode chegar pra Zema, Caiado, Tarcísio e Ratinho Júnior e perguntar assim, você vai dar um indulto a Bolsonaro? Não. Tem que perguntar assim, ó. Vocês sabem que o indulto será derrubado pelo Supremo. O que é que você vai fazer? Vocês estão dispostos a peitar a Suprema Corte? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Tem que sinucar a galera. E a gente vai falar de sinucada. Deixar o cara assim, né? Preso. E aí vai pra colar. Tem que tomar uma decisão. Não tem como agradar todo mundo. Aí o tempo foi passando, né? Isso aí dia 1º, segunda-feira. As novas articulações de Tarcísio sobre o projeto de anistia para beneficiar Bolsonaro. Tarcísio ganhou bastante destaque desde segunda-feira. No final de semana, falando que ele tá lá em Brasília, articulando. O que derruba lá a tese da galera que diz que o Tarcísio não pode fazer nada porque só é governador. Agora ele pode. E tá ali. Semana passada, Tarcísio pediu pro Sóstenes que lhe enviasse o texto da proposta. Em paralelo, mandou recado pro Hugo Mota, manifestando interesse, marcar um encontro. Na manhã de segunda-feira, foi atrás do Marcos Pereira, que é o que muita gente cobrava, né? Porque é do partido dele e do Hugo Mota. Eu prendo o partido dele para discutir o assunto. Durante o café da manhã, falando por telefone com o Hugo Mota, o Republicanos fechou questão que vai respaldar Mota para pautar anistia ampla e restrita. Espero que sim. Aí vai passando mais um tempo. Tarcísio telefone para Hugo Mota para dar anistia, que não dá sinais de apoio. Aí vai aquele desencontro. O Hugo Mota falou que, enfim, falou que tinha que falar. Mas foi mais para sondar o terreno do que para encaminhar decisões concretas. Mas o que diz a Globo? Quando você sai da Globo e olha o que estava acontecendo no mesmo momento, aí só mantém isso aqui e depois a gente fala mais sobre isso. Aliados pressionam Bolsonaro a apontar sucessor para 2026. Que aliados, hein? Vamos voltar. Ciro Nogueira diz que Bolsonaro é o único que não pode perder as eleições de 26. Aqui os aliados, né? Que quer que Bolsonaro indique logo o sucessor. Ciro Nogueira diz que Bolsonaro precisa escolher alguém capaz, né, de ganhar de Lula para disputar as eleições de 26. O único que não pode perder a eleição é Bolsonaro por causa da situação dele. Ele tem que escolher alguém que possa ganhar. Qual a situação, Ciro? Ele diz acreditar que Bolsonaro não pode correr mais riscos, vai evitar que se criem divisões no campo da direita ao escolher um sucessor. E aí, né, entre os presidenciáveis, Ciro Nogueira considera Tarcísio, que tem mais chances. Ciro acusou Bolsonaro de querer... Desculpa, ele fala... Acusou Lula de querer queimá-lo, né, queimar o Ciro, ao mencionar Tarcísio como escolha de Bolsonaro para 26, seu próprio nome como vice da chapa. Fixar o Tarcísio como candidato agora, leva setores da direita a bater em Tarcísio. Tá bom. Deus tá vendo. Aí, vamos voltar. Lembrete importante.
Uma eventual lei de anistia, como qualquer outra lei federal, pode e deve ter sua constitucionalidade discutida no Supremo. Tá bom. Em outras palavras, não basta passar a lei, tem que combinar a Constituição com o Supremo. Olha o que a esquerda está falando. E o Augusto de Arruda Botelho é do grupo Prerrogativas. Quer dizer, eu não sei se ele saiu, mas era. Né? Da turma lá do Marco Aurélio Carvalho. Aí vem o Supremo. O Supremo prepara contra-ataque caso o Congresso aprove a anistia. Um dos planos seria votar o fim das emendas impositivas. E o Supremo também veio, né, como inconstitucional. Já fez chegar a liderança. Reiniciou meu computador, mas enfim. Fizeram chegar nas lideranças parlamentares que, bicho, não vai. A gente vai derrubar. Aí vem o Globo. Vai derrubar por quê? Por causa do precedente do Daniel Silveira, que não pode dar anistia para nada que seja contra o Estado democrático de direito. Ministros até topam discutir, mas tem condição. Anistia os bagres. Não pode ter anistia para Bolsonaro e para os militares. E aí? O que a classe política vai fazer? Vai entregar a cabeça do Jair? Vão fazer isso? Vão servir o Jair numa bandeja? Mandar ele pro sacrifício? E aí? Como é que o Centrão agora vai resolver? Vai juntando na sua cabeça. A notícia mais importante de tudo, acho que é a última, né? Que é quem traz o Estadão falando aí do plano do Centrão. O Supremo reage a Tarcísio e já tem maioria para barrar indulto ou anistia prometidos a Bolsonaro. E aí, Tarcísio? Vai peitar o Supremo? Até uma coisa que eu adianto. Essa movimentação do Tarcísio, eu acho uma movimentação importante. Só que o Tarcísio, ele ficou sinucado. O Tarcísio está sinucado. Se fosse outras pessoas, acho que não estariam. Porque eu não vejo no Tarcísio uma predisposição para bater de frente com o Supremo. O Tarcísio colocou a digital dele nessa questão. Ele já foi até alvo do editorial do Estadão e da Folha de São Paulo. Hoje, aí nas últimas horas, nem coloquei o editorial da Folha aqui. O Tarcísio, ele não quer perder esse apoio. Então, se o Tarcísio quiser ficar de bem com a imprensa, com a Faria Lima e com o Supremo, ele vai ter que abrir mão de defender a anistia. Se o Tarcísio quiser ficar de bem com a turma da direita, a turma já viu que quando ele quer, ele se envolve. Se o Tarcísio, a partir de amanhã, tirar o pé do acelerador, vai ficar parecendo que fraquejou. Então já perdeu. Então, assim, não fazer nada e ficar parado não ajuda. E se ele resolve avançar com a anistia? Irmão, tu pode me trazer a justificativa que for, que a gente tem que rifar o Jair, no segundo momento a gente vai lá e resgata, não vai dar bom. Então a gente tá tendo duas opções aí, irmão. Ou briga com o Supremo, ou briga com o bolsonarismo. Não tem uma terceira, sabe? O Tarcísio aí, acho que ele caiu meio que de gaiato. Vai ter que tomar uns omeprazol aí. Aí vem o Bernardo Melo Franco. Anistia a postulação de Bolsonaro seria o novo golpe de terno e gravata. E para deixar claro que essa não é a opinião só de um jornalista, fora de ordem, a Globo deixa isso bem claro. Editorial da Globo. Anistia é uma afronta irresponsável à Constituição. Mas eu até sei porque eu botei ali. Aí veja, eu tô comentando sobre isso aí, até colocando do Tarcísio, porque tem algumas coisas estranhas acontecendo. Calma que ainda tem mais umas notícias. Valdemar ontem foi na Globo News. Não precisa nem dar play no vídeo, porque eu resumo ali de estudo. Anistia para os envolvidos no 8 de janeiro. Num segundo momento para Bolsonaro. Como assim, Valdemar? Como assim? Como assim? Esse Valdemar tá demais, né? Entrevista na Globo News. Tu tá vendo quando o Duda Lima quer? Quando o Duda Lima quer, até na Globo News ele enfia o Valdemar. Mas ele não arruma entrevista pra ninguém da direita. Muito menos aí pra defender a anistia. Veja aí, né? O Valdemar tá trabalhando pra deixar meio que Bolsonaro de fora. Estranho. Nesse meio tempo, em consonância ali com o desejo do Supremo, o Alcolumbre diz, né, que ele vai votar um texto alternativo. Vai votar um texto alternativo. O que não vai levar Bolsonaro nem ninguém, só vai reduzir um pouco as penas para o povo ficar, né, com sua vida destruída, mas no semiaberto. Né? Essa aí é o que o sistema oferece. E aí não esqueça do início do vídeo, né? Tudo que a gente comentou, Magnitsky, né, sanções, tarifas, parece que ninguém está querendo resolver nada. Aí o Sóstenes já falou sobre isso, ele rejeita o texto alternativo, ele quer anistia para Bolsonaro.
contrariando inclusive o Valdemar. Aí vem a Globo, e olha o que a Globo coloca no subtítulo: Hugo Mota deve enterrar a proposta de livrar bolsonaros de mais réus. Botou um alvo no Hugo Mota. E falando do Hugo Mota em específico, um alvo nele, a imprensa só desumaniza bolsonarista, né? Bolsonarista faz isso, bolsonarista é condenado. A imprensa nunca fala assim, né? Lulista. Mas agora você tem o padrão bolsonarista aplicado para Hugo Mota, né? Você vê que um deputado perdeu o nome. Aliado de Hugo Mota. Não tem mais nome o deputado. O deputado não tem mais nome. Já virou aliado de Hugo Mota. Estranho isso, né? Conforme o debate sobre a anistia cresce, né? Hugo Mota, presta atenção aí, viu, pai? Será mesmo, Kim? Será? Bom, no mesmo dia ontem, o Ministério Público Federal move ação por corrupção em obras da prefeitura do pai de Hugo Mota. No mesmo dia, né? Mal falou de anistia e... Tá vendo? O clima tá bom. Mas vamos continuar. Hugo Mota se reúne com Tarcísio e presidente do Republicano, né, para negociar a anistia. Você viu ali que começou a ser construído a partir de segunda-feira, temos que sentar, temos que conversar. A ideia é que Tarcísio precisa usar o seu peso político como governador para aprovar a proposta. Isso mesmo. E mostrar para Bolsonaro que é viável para ser o seu representante em 26. Integrantes do Centrão, principalmente Ciro Nogueira e Valdemar, tentam um aval de Bolsonaro para que Tarcísio seja logo apontado como candidato. Bolsonaro está inelegível. Bolsonaristas querem uma anistia que recupere a elegibilidade e impeça a condenação, mas o conteúdo, porém, segue em disputa. Dirigentes do Centrão trabalham com a versão menor. Não é da Alcolumbre, mas é uma anistia que vai manter Bolsonaro fora da eleição. Jair, né? Ô, Jair, tem que ter um preço a ser pago, né, Jair? E aí que vem a matéria, para mim, crucial. E por isso que eu falei da sinucada que tem uma galera que tomou. Direita, né? Centrão, impõe contrapartida a Bolsonaro e evita entregar a anistia de mão beijada. As 2 semanas do julgamento, né, enfim, serão marcadas por acentos retóricos dos principais expoentes da direita. Na prática, contudo, apesar da pressão no PL, o projeto da anistia, né, não deve avançar nesse período. Garantem lideranças do Congresso ouvido pelo Clube do Estadão, só depois do julgamento. O motivo do compasso de espera é que o Centrão não pretende entregar a Bolsonaro a anistia de mão beijada, sem a garantia de que Bolsonaro vai escolher o Tarcísio como seu sucessor. Ainda é muito cedo para saber se algum tipo de anistia vingará no Legislativo. As siglas devem acompanhar com lupa o resultado do julgamento, incluindo a dosimetria de penas e eventuais divergências entre os ministros do Supremo para sentir o clima do plenário. Aprovar qualquer perdão relacionado ao 8 de janeiro trará desgaste para a relação do Congresso com a Corte. Portanto, a contrapartida de Bolsonaro teria de ser à altura. E quer falar para vocês o que eu acho que está na cabeça do Valdemar, do Ciro Nogueira? Não sei se está na do Tarcísio, mas... sabe que eu ainda sei que ainda tem muita igual do Tarcísio. Eu não tenho mais nenhum respeito pelo Tarcísio. Mas sabe o que passa na cabeça do Valdemar? E para mim ficar claro, quando ele vai na Globo para falar, não, Bolsonaro fica para um segundo momento, é o seguinte: o acordo é esse. A gente vai anistiar agora os bagrezinhos para mostrar para você que quando a gente quer, a gente anistia. E aí, Bolsonaro, tu vai ficar preso por 1 ano. Tu vai ficar preso. Tu vai apoiar o Tarcísio. Tu não vai inventar nenhuma aventurazinha. Tu não vai inventar Eduardo Bolsonaro nem nada. Tu vai ficar preso. Tu vai apoiar o nosso candidato que a gente quer. Aí quando acabar as eleições de 26, como já passou a anistia, vai ser uma nova era, a gente vai e te libera. Esse é o preço a ser pago. Mas tu vai ficar preso, viu? A anistia é só pra te mostrar que se a gente quiser, a gente realmente faz. E o acordo é esse. Aí tu pode cumprir ou tu pode ficar preso pra sempre. Junto com o que o Ciro Nogueira tá falando, né? Bolsonaro, você é o único que não pode perder. Veja que não foi dito pela imprensa, no primeiro momento, qual foi o conteúdo da conversa de Bolsonaro com Ciro Nogueira. Ciro Nogueira foi o primeiro a ir visitar Bolsonaro. E depois ficou provado que Ciro Nogueira foi lá para falar em 2026. O Globo acabou revelando. É um abutre o Ciro Nogueira. Vem trabalhando há muito tempo para tentar ser vice. Desde 2024. Eu não sei se 2023. A gente já vem falando sobre isso. A imprensa já noticia que Ciro Nogueira quer ser vice. O projeto Tarcísio já está aí na pista desde 2023.
Até que ponto o Tarcísio tá olhando para essa situação toda, eu não sei. Mas para mim tá claro que o plano do Centrão vai manter o Jair inelegível, vai manter o Jair preso. Um primeiro aceno seria deixar o Jair ficar preso em casa, se ele não quiser ir pra Papuda. E aí, né, assim, ó, Jair, você vai ficar em casa, a gente apoia a anistia depois, pra mostrar pra você que a gente vai seguir. Aí você apoia o nosso plano. E aí, 2026, em 2027, aí quem sabe tu pode voltar a comer espetinho na rua. É assim que eu tô vendo. O que pra mim não parece anistia, não parece nada, só parece mais um golpe institucional no Brasil, sabe? Parece só que a gente vai continuar mais 4 anos sob o domínio das mesmas pessoas, né? Essa batalha eterna aí dos bilionários contra o povão. Pelo amor de Deus, velho. Que anistia é essa, sabe? Que tem que pedir por favor, que tem que esperar pra ver. Deixa o Jair na segunda parte. Inelegível pelo quê? Por atacar o sistema eleitoral. Papo furado. Decidir agora, numa questão tão simples, que é a prerrogativa do parlamento. Uma coisa tão simples. Vocês já não estão fazendo. Que governo vai ser esse? Vai ser igual o governo do Milei. Milei é uma figura que eu nunca tive nenhum tipo de apreço, né? Sempre deixei claro aqui no vídeo. Não sei se vocês estão acompanhando as últimas notícias, escândalos, inclusive de corrupção no governo do Milei. O dólar anteontem, nossa, tiveram que interferir aí, injetar quase 700 bi de dólar para segurar. As reservas tá baixando, a crise tá vindo. A Infomani já desembarcando, não, o Milei não é liberal o suficiente. Vai ser a mesma coisa no Brasil, de um governo sem direita. Eu não vou botar minha digital no navio que vai naufragar, mas de jeito nenhum. Meu candidato segue sendo Jair Messias Bolsonaro. E tá claro aí que o calor vai continuar. Tarifa tá aí. Magnitsky tá aí. Seção 301 tá aí. E só estão chegando. Fora o clima político no Brasil. Fora que o pessoal também tá percebendo que esse papo furado aí de não tá colando, velho. Não tá colando. O povo quer apoio ao Jair. O Jair Messias Bolsonaro é o candidato da população. Não adianta esse papo furado. Não tá colando e acho que não vai colar. Mas eu quero ver essa questão de anistia. Não tô empolgado ver a movimentação. Tá muito estranha para mim, sabe? A imprensa fazer questão de citar, não, Jair vai continuar inelegível, tudo mais estranho isso daí. A forma como isso daí tá sendo costurado. O Centrão falando, ó, tem que ter uma moeda de troca. É estranho. Muito estranho esse papo, sabe? Ninguém se movia. Do nada o pessoal começou a se movimentar. Gente que falava que não tinha o que fazer, agora tem. Tá muito estranho isso. Prefiro conter a minha empolgação e ansiedade e continuar observando. E ver o que é que vai acontecer aí, né? Ao longo do próximo das semanas aí, que senão até de, sei lá, uma subida de temperatura. Que pelo jeito aí tá certo que vai subir. Senão não estavam se encontrando com o Fachin. Senão não tinha chegado cartinha pros bancos brasileiros. E é isso. Vou mandar os vídeos do Talhaferro que eu dei play lá no Telegram. Olhe para a situação sem emoção. Não com o que você deseja que acontece, mas o que meio que vem mostrando aí que tá rolando. Peço também teu voto na iBest. Tenho que falar nisso do vídeo, né? Não esqueço. Primeiro na descrição. E se quiser me ajudar um pouquinho mais, né? Passar no meu canal, tem um Tony Valeu, tem um Pay Inscrição e tem um Atlas Brasileiro. Kimpen.com.br. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!